Olá, meus irmãos, graça e paz a cada um da Igreja Presbiteriana do Paranoá. Saudade de cada um, vontade aí de nos reunirmos novamente no culto para ali estarmos juntos louvando, celebrando ao nosso Deus. Eu quero dar continuidade à nossa série de mensagem em Marcos, série de pregações expositivas, e hoje nós vamos tratar da transfiguração de Jesus. É um texto importante. Nós percebemos que Marcos, então, ele divide seu livro em duas partes. Primeira parte, Jesus conduz ali os discípulos a compreenderem que ele é o Messias, que ele é o prometido, que ele é o Cristo, o ungido de Deus, o escolhido de Deus, desde todo o Antigo Testamento. E a partir desse momento, quando os discípulos então confessam ali, a pessoa de Pedro então, representando os 12, confessa, tu és o Cristo. A partir daí, Jesus então começa a mostrar o seu sofrimento, que ele vai ser rejeitado, que ele vai ser desprezado, que ele vai morrer e ressuscitar ali nos seus últimos dias. Então, Marcos, ele coloca essas duas partes, né? Jesus Cristo como o prometido, o Messias, o Rei dos Reis, mas também Jesus Cristo como o servo sofredor, aquele que vai tomar ali a cruz, aquele que vai pagar pelos pecados do povo de Deus. Então, essa é a pessoa de Jesus. Ele une a sua natureza humana e a sua natureza divina. Tudo isso está em Cristo Jesus. Esse texto, então, a transfiguração, é um momento importante ali na vida dos discípulos e no livro de Marcos também. Para quem Marcos escreve ali, os romanos, o seu público original, ele mostra então que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é o Senhor da glória, que se encarnou e vai sofrer então na cruz do Calvário. Então, esse é o nosso texto, a transfiguração. Gostaria de ler com os irmãos. Abra a sua Bíblia, pega aí a palavra de Deus na sua mão, abra lá em Marcos capítulo 9, verso 2 no verso 8. É importante você checar aí se tudo que eu estou dizendo aqui está de acordo com a palavra de Deus, tá? Então, diz assim a palavra do Senhor. Marcos 9, verso 2 até o verso de número 8. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os a sós, à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Vamos ter um momento de oração. Deus, obrigado, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre o teu povo, Pai, mesmo diante dessa dificuldade que temos enfrentado desse vírus, Pai. Pedimos a tua graça nesse momento, a tua misericórdia, a iluminação do teu Santo Espírito, para que diante da tua palavra, Deus, possamos enxergar a glória de Jesus Cristo. Que Jesus possa brilhar aos nossos olhos, ao nosso coração, ao nosso entendimento, Pai. Que possamos crescer um pouco mais na fé, que possamos, ó Deus, sermos fortalecidos pela tua palavra, mediante o teu Espírito. Deus, fala com o teu povo, me usa, Pai, como instrumento nas tuas mãos. Que o teu povo seja abençoado, consolado, fortalecido, Pai, nesse momento. Assim nós oramos para a glória de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Bem, meus amados, então nós temos aqui esse momento onde Jesus Cristo é transfigurado diante aqui de 3 dos discípulos, né? Se a parte anterior do livro, aqui a partir do verso 31 do capítulo 8, Jesus começa a falar do seu sofrimento, a transfiguração mostra a sua glória. Se na cruz Jesus vai ser humilhado, a transfiguração está apontando para a exaltação de Jesus Cristo. Aqui nesse momento nós vemos a majestade de Jesus, Jesus se transfigurando, se transformando, sendo modificado ali, a sua aparência vai ser alterada e os discípulos então vão ter
essa experiência maravilhosa de verem ali com seus próprios olhos, de serem testemunhas oculares da majestade, da glória de Jesus Cristo. Esse é um texto fantástico. Eu gostaria então de expor esse texto aqui para nós e ao fim fazer algumas aplicações desse texto para a nossa vida, para a sua vida. Então, o texto começa aí dizendo que 6 dias tomou consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os a sós para um alto monte. Então, 6 dias depois de Jesus falar do seu sofrimento, Jesus ensinou também que os discípulos devem também negar a si mesmo, tomar a sua cruz e então seguir, deviam perder a vida para ganhar. O capítulo 9 começa falando que Jesus afirma que alguns daqueles discípulos não passariam pela morte sem que antes vissem o reino de Deus chegando com poder. E como eu disse, a maioria dos comentaristas, dos estudiosos, caminham nessa linha, que a transfiguração é exatamente isso. Alguns dos discípulos iam participar, iam ver, iam ser testemunhas ali oculares da transfiguração de Jesus, do poder de Jesus, do reino de Deus ali chegando na pessoa de Jesus Cristo. E a transfiguração, então, aponta exatamente para isso, para a glória de Jesus, para o poder de Jesus, para a autoridade de Jesus, vista ali da maneira que nunca tinha sido vista antes e só será vista na volta de Jesus Cristo por todas as pessoas. Então é um texto magnífico. E aqui, então, 6 dias depois, Jesus toma ali consigo a parte a Pedro, Tiago e João. É interessante que a maior parte do ministério de Jesus foi observada, foi vista pelos 12, né? Mas há momentos específicos quando Jesus toma ali apenas alguns dos 12 e pratica ali seus milagres, seu ministério. Por exemplo, na ressurreição da filha de Jairo, Jesus toma consigo só 3. Ele não permite que os outros participem ali daquela situação. Nós temos também no Getsemane, antes de Jesus ser preso, antes de Jesus ser entregue ali, ser traído por Judas, apenas 3 estão com ele ali orando. Então existem alguns momentos no ministério de Jesus que nem todos vão participar. E aqui nós temos então Pedro, Tiago e João. E a gente pode imaginar por que esses 3, né? A verdade é que Pedro, ele é o líder ali dos apóstolos, ele representa ali os 12. João é aquele discípulo a quem Jesus amava. João tem uma intimidade com Cristo. João vai reclinar ali no peito de Jesus na última ceia. E Tiago vai ser o primeiro a morrer por causa do Evangelho, como nos diz ali o livro de Atos. Então esses 3 são importantes. Jesus toma consigo esses 3 e segue para o monte. Essa transfiguração ela é contada nos 3 evangelhos. Nós chamamos de sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Lucas fala que Jesus foi com o objetivo de orar. E ele então sobe esse monte, esse alto monte, e ali então vai ser transfigurado. A gente não tem capacidade de identificar qual monte foi esse, né? Não tem como a gente dizer, foi aquele monte, foi esse. Então tudo é especulação. O monte não é destacado, mas Marcos destaca aqui a transfiguração e não o local exato onde Jesus estava. Então temos aqui esse momento onde Jesus então leva esses discípulos a sós ali com ele. Somente esses 3 então vão estar ali diante de Jesus. A palavra transfigurado no grego significa metamorfose. Então Jesus Cristo, a sua aparência vai ser transformada, vai ser modificada ali à vista desses 3 apóstolos. Não é uma visão, eles não estão aqui em êxtase, mas foi algo de fato que aconteceu. Jesus foi transformado ali diante deles. Então nós temos aqui um momento onde a natureza divina de Jesus vai ser revelada. É como se a parte humana, a natureza humana de Jesus fosse deixada de lado, e eles então vão perceber a glória ali, a majestade, a natureza divina alcança ali os olhos desses discípulos. É como se por um só momento, a natureza divina de Jesus ultrapassasse ali a sua natureza humana. E nós temos então essa transfiguração. Como eu disse, Mateus ele fala que o rosto de Jesus brilhava como o sol, como a luz do sol. Olha que maravilha. E Marcos acrescenta aqui que as vestes de Jesus se tornaram então resplandecentes.
É interessante, a ideia é que todo o corpo de Jesus ficou luminoso. E o texto nos indica aqui que era noite. Né? Lucas vai falar que os discípulos estavam com sono. Então provavelmente foi numa noite, no alto de uma montanha, e Jesus então ali ele começa a resplandecer, começa a brilhar ali, o rosto brilha, e o brilho é tão grande, a majestade de Jesus ali, a glória dele é tão grande que as próprias vestes de Jesus ali vão ficar brancas também. E Marcos fala que nenhum lavandeiro da terra conseguiria deixar uma roupa tão branca. Então nós temos um texto aqui realmente maravilhoso, onde Jesus mostra ali a sua natureza divina. Ele se despe ali da natureza humana e mostra a sua natureza divina aos apóstolos. E a pergunta, como eu disse, Marcos, ele é interessado na pessoa de Jesus. Quem é Jesus? E esse texto, essa transfiguração, mostra exatamente isso, a divindade de Jesus Cristo. Jesus Cristo não é só homem, Jesus Cristo é Deus também. Na teologia nós dizemos que ele é 100% homem e 100% Deus. Jesus carrega duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. Ele é o Filho de Deus, ele não é qualquer pessoa, ele não pode ser comparado a qualquer ser humano comum que andou nessa terra. Ele é o próprio Deus, ele é a encarnação de Deus. E esse texto então aponta para isso. A maior revelação que alguém pode ter sobre Jesus Cristo, ou a maior revelação de Deus que alguém pode receber, é compreender quem é Jesus. E Marcos então caminha nessa linha, mostrando aí a importância de Jesus Cristo. Ele sendo Deus, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele falou, que ele ensinou, especialmente a morte de Jesus, tem um significado tremendo. Deus se fez homem e morreu na cruz do Calvário. Quem está ali na cruz, quem está sofrendo, quem será daqui a alguns capítulos aqui chicoteado, cuspido, humilhado, é Deus encarnado. Isso é importante. Isso faz das palavras de Jesus, das ações de Jesus, especialmente da morte de Jesus, isso traz um peso, isso traz uma importância enorme. Não é qualquer pessoa que foi para a cruz, mas o próprio Deus ali tomando o nosso lugar, tomando os nossos pecados e sofrendo ali por cada um do seu povo. Então, a pessoa de Jesus é importante, nós precisamos compreender isso da melhor maneira possível. Então, o texto segue dizendo o seguinte, verso 4, apareceu-lhes Elias com Moisés, estavam falando com Jesus. Então nós temos aqui uma situação diferente, onde Jesus resplandece, o seu rosto, as vestes começam a brilhar, e como se isso não bastasse, aparece aqui dois personagens importantes ali do Antigo Testamento conversando com Jesus. Então nós temos aqui Elias e Moisés, né? Elias representa o grande profeta, representa ali todos os profetas, e Moisés representa a lei. Moisés foi o mediador entre Deus e os homens ali da antiga aliança. Então nós temos aqui a lei e os profetas, nós temos todo o Antigo Testamento aqui se encontrando com Jesus, né? A ideia é que Jesus Cristo, ele é o centro das Escrituras. A Escritura, todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Ele é o centro da revelação de Deus, ele é a maior revelação de Deus para mim e para você e para qualquer ser humano que ande nessa terra. Então nós temos aqui a centralidade de Jesus Cristo nas Escrituras. Eu costumo falar que Jesus, o Evangelho, é o coração da Bíblia. Isso é importante. A pessoa que não consegue enxergar Jesus no Antigo Testamento, na lei, nos profetas, ela não está lendo a Bíblia da maneira correta. Nós precisamos ver como tudo aponta para Jesus. Desde Gênesis, quando Deus promete ali, depois da queda de Adão e Eva, o descendente da mulher que ia ferir a cabeça, que ia pisar na cabeça da serpente, ia ser também ferido ali no seu calcanhar. Então, sempre a Bíblia aponta para Jesus Cristo. Nós precisamos encontrar Jesus no Antigo Testamento também. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus, para a lei, para Moisés e para os profetas da maneira correta. É interessante, como exemplo, eu quero mostrar exatamente isso, que toda a Escritura aponta para Jesus. Jesus, após a ressurreição, ele caminha ali com dois discípulos no caminho de Emaús, e ele então passa a explicar o que constava a respeito dele em todas as Escrituras, em Moisés e nos profetas, na lei e nos profetas, desculpa.
Então nós temos aqui Jesus Cristo como centro das Escrituras, como a revelação maior de Deus. Então a gente precisa ler a palavra de Deus dessa forma, entendendo que tudo aponta para Jesus. Ele cumpre toda a lei e todas as profecias também apontam para Ele. E essa é a maneira correta de entendermos toda a palavra de Deus. Jesus é o centro da palavra de Deus. Então Deus tem um plano. A Bíblia como um todo, ela mostra que Deus não perdeu o controle, mas que sempre Deus tem um plano ali preparado. Desde a eternidade, Deus escolheu Jesus Cristo, Deus colocou sobre Jesus essa responsabilidade de morrer na cruz do Calvário. E toda a lei de Deus e todos os profetas apontam para Jesus Cristo como o centro da revelação de Deus. Não há lugar mais alto para nós chegarmos do que Jesus Cristo. Não há nada nas Escrituras que vão além de Jesus. Jesus é o ápice, Jesus é o ponto mais alto da revelação de Deus. O verso 6, prosseguindo, diz, verso 5 e verso 6 mostram Pedro ali tomando a palavra e propondo para que fizesse ali 3 tendas, né? E é interessante como Pedro, ele fala antes de pensar, né? Ele diz o seguinte: então Pedro, tomando a palavra, disse, mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. E a própria Bíblia aqui vai dizer que Pedro não sabia o que estava dizendo, porque todos os 3 estavam aterrados, aterrorizados, estavam com medo ali daquela situação. Então nós temos Pedro aqui tomando a palavra. A gente percebe isso, que Pedro muitas vezes ele fala antes de pensar, né? Uma das características de Pedro é ser impulsivo, ele vai na frente e muitas vezes ele erra por conta disso. Então que nós possamos pensar aí antes de tomar a palavra, antes de falar. Não é muito sábio dizer isso, mas tomando aqui um pouco da situação de Pedro, ele estava com medo junto com os outros. Então provavelmente também eu e você não saberíamos o que dizer numa situação como essa. Jesus ali, o Cristo que eles estão seguindo, começa a brilhar como o sol e aparecem 2 figuras importantíssimas aqui do Antigo Testamento, Moisés e Elias. Então, Pedro aqui não sabe o que dizer e qualquer pessoa também não saberia o que dizer. A primeira questão aqui, que mostra que Pedro não sabia o que dizer, ele chama Jesus de mestre. Mestre, bom estarmos aqui. Então, eu acho que haveria outros adjetivos para chamar Jesus ali, Cristo, né, a Deus encarnado, enfim. Pedro está aprendendo e aqui ele chama Jesus de mestre. Isso é interessante, né? Jesus é muito mais do que o mestre. Segunda questão, mostra que Pedro não entende ali o poder, a autoridade de Jesus. Ele propõe para Jesus fazer 3 tendas, como se Jesus precisasse de alguma coisa, como se Deus encarnado precisasse da ajuda de algum ser humano, né? Se Jesus precisasse de alguma tenda, de algum abrigo, ele faria ali com o seu poder, com a sua autoridade, se houvesse necessidade. O texto mostra que não havia necessidade então de tendas, né? E por fim, Pedro também ele propõe 3 tendas, é como se ele esquecesse que os outros 3, ele mais 2, estavam ali também, precisassem também de abrigos. Então a gente percebe que a palavra de Pedro, a proposta dele aqui foi inadequada, mas ajudando Pedro aqui, ele queria estender aquele momento. Ele fala, mestre, bom é estarmos aqui. Pedro, apesar de estar com medo ali daquela situação, de estar aterrado, ele quer que aquela visão, que aquela glória de Jesus ali se prolongue. É provável que ele queria mostrar para todo mundo o que estava acontecendo ali, o que os olhos dele e dos outros 2 apóstolos estavam presenciando. Então ele quer prolongar essa situação. Ele sente prazer, ele sente, apesar de medo, ele quer que esse momento seja estendido. Isso é interessante. O verso 7 nos mostra mais algo diferente nesse texto. Então nós temos Jesus brilhando ali a sua glória, nós temos 2 personagens do Antigo Testamento que haviam morrido há muito tempo. Moisés tinha morrido há mais de 1400 anos, Elias, por volta ali de 700 anos antes, já tinha também subido ao céu. E aqui a gente encontra algo diferente também no Novo Testamento, uma nuvem de glória. Verso 7 envolve ali os discípulos, envolve aquela situação, e uma voz sai ali do meio dessa nuvem, é a voz do próprio Pai. Então, nós temos aqui mais um momento diferente, né? A nuvem, na Escritura, essa nuvem de glória mostra
a presença de Deus. Muitas vezes a presença de Deus era representada, manifestada com uma nuvem. E aqui nós temos então essa nuvem brilhante, essa nuvem que envolve ali eles naquela situação. Uma voz sai daquela nuvem dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Né? O próprio Pai aqui testemunha mais uma vez sobre Jesus. É como eu disse, tudo aponta para Jesus. Né? E a ideia, ou o que eu percebo aqui, é que Pedro começa a querer ali a presença de Moisés e de Elias por mais tempo. E então essa nuvem chega e aponta para Jesus novamente. Não é mais Moisés, não é Elias, o próprio Deus está aqui. Meu filho amado, o unigênito do Pai está aqui. Então olhe para ele, ouça ele, continue crescendo em Jesus, continue conhecendo meu filho. Isso é maravilhoso. Então o próprio Pai testemunha isso sobre Jesus Cristo. Nós temos essa palavra lá no batismo de Jesus: este é meu filho amado. E aqui é acrescentado um mandamento: a ele ouvir, ou seja, ouçam a Jesus, escutem a voz de Jesus Cristo. Ele é o enviado do Pai. Então é importante aqui mais uma vez a centralidade de Jesus. Tudo aponta para Jesus Cristo. Né? A vida dos apóstolos não ia fazer sentido sem Jesus Cristo. Eles foram chamados por Jesus para estarem com Jesus e serem testemunha de Jesus. Né? E assim também é a nossa vida. Nós somos chamados por Cristo para estarmos com Ele, sermos também testemunha de tudo aquilo que Ele fez, de tudo aquilo que Ele falou, e fazermos discípulos de todas as nações, ensinando as pessoas a guardarem as palavras de Jesus Cristo. Então, mais uma vez, a centralidade de Jesus aqui é apontada. Moisés e Elias apontam para Jesus e o próprio Pai testemunha sobre o Filho. Esse é meu Filho amado, a ele ouvi. Então, o texto termina, verso 8, e de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com ele, senão Jesus. Né? Mais uma vez, o texto mostra ali só Jesus, só Jesus. Jesus basta. Né? E a glória de Jesus se vai, ou seja, o rosto e as vestes de Jesus voltam ao normal, como eles conheciam Jesus. Eles abrem os olhos, Moisés e Elias não estão mais lá, a nuvem também havia ido embora, a nuvem se passou, né? Esse momento tinha ficado para trás. Então a transfiguração, aquele momento, acabou, né? Mas isso ficou marcado na mente dos apóstolos. João, capítulo 1, o mesmo João que estava aqui, no seu Evangelho, capítulo 1, verso 14, ele diz o seguinte: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória. Nós vimos a sua glória como do unigênito do Pai, como do único Filho do Pai. Né? Jesus Cristo, então, ele é Deus, assim como o Pai. Ele tem a mesma natureza do Pai. Ele tem a mesma glória, a mesma majestade, o mesmo poder, a mesma autoridade que o Pai. Então, quem os discípulos estão vendo ali naquele momento, ou durante toda essa caminhada, é o próprio Deus encarnado. E nesse momento, na transfiguração, essa divindade de Jesus é realçada, é enfatizada quando ele é transfigurado ali, então, diante desses discípulos. Esse é o nosso texto. O meu desejo é que esse texto possa marcar o seu coração, assim como marcou aí o coração dos apóstolos, né? E a gente possa ser abençoado por Deus, né? Que a nossa fé seja fortalecida diante da palavra de Deus, diante dessa transfiguração que nós temos aqui e contemplamos pela fé. O que eu gostaria de fazer, queria fazer algumas aplicações aqui. O primeiro é que esse texto, ele nos traz um consolo importante. Como eu disse, Moisés havia morrido há 1400 anos, Elias tinha subido ao céu há mais de 700 anos. Então, esse texto nos mostra que existe vida sim após a morte. Então, aquelas pessoas que morreram em Cristo estão com o Pai, estão com Cristo, estão no céu, né? Eles estão vivos diante de Deus, desfrutando da presença do Cristo, desfrutando da presença do Pai diante do trono. Então isso é importante, isso nos traz um consolo e é para lá que nós vamos. Né? Se estamos em Cristo, nós estaremos face a face com Jesus Cristo. Então, a primeira aplicação é essa, que você seja consolado, né? Seja pela morte de alguém que você ama, que está em Cristo Jesus, ou pela própria morte que nós enfrentaremos, estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Esse texto nos mostra sobre isso.
Segundo ponto, segunda aplicação, como nós enxergamos a Cristo? Quem é Cristo para você? Será que você observa Cristo como mais um profeta, semelhante a Moisés, semelhante a Elias? Ou nós entendemos realmente que Ele é o Filho de Deus? Entendemos que Ele é Deus encarnado, isso é importante, isso faz diferença. Ele não é um homem comum, Ele não pode ser comparado a qualquer ser humano, por mais que seja notável o que os homens fazem aqui na Terra. Jesus Cristo é totalmente diferente. Quem Ele é e a sua morte, então, tem um valor eterno. Sangue precioso de Jesus Cristo, foi Deus quem derramou o seu sangue. A terceira aplicação, temos enxergado Jesus Cristo no Antigo Testamento? Nós observamos a lei de Deus, os profetas, e temos visto Jesus nas páginas aí do Antigo Testamento? Se a gente não enxerga Jesus, a gente está lendo a Bíblia errado. Jesus aponta para isso. Quando ele expõe aos discípulos ali no caminho de Emaús, ele mostra tudo o que constava sobre ele na lei e nos profetas, em todas as Escrituras. Então, nosso objetivo, a nossa responsabilidade é lermos a palavra de Deus e encontrarmos Jesus Cristo. Toda a Escritura aponta para o Filho de Deus, para o sofrimento e para a glória de Jesus Cristo. Que nós possamos enxergar a glória de Jesus. Que para nós Jesus não seja só um homem, né? O filho do carpinteiro, como o pessoal de Nazaré chamava Jesus, mas Ele é o Senhor da glória, Ele é o Filho, o único Filho do Pai. Por fim, nós temos aqui, mais uma vez, Deus também testemunhando sobre Jesus. Este é o meu Filho amado, a Ele ouvi. Ouçam Ele, sigam Ele. Então, eu quero trazer essa aplicação da seguinte maneira: a nossa vida só faz sentido em Cristo Jesus. Sem Jesus,